Então, a Suzy pediu para a gente estar fechando, né, o capítulo 4, que é o resumo, e fechar, então, o capítulo 5. O texto, né, que nós estamos estudando é Mateus capítulo 15, certo? Então, nós Certo. vamos lá. É, eu sei que as irmãs já fizeram já algumas, né, os primeiros capítulos, já estudaram, mas a gente poderia fazer a leitura novamente para a gente fechar, então, o estudo da vida desta mulher. Vou pedir para a Irene. Irene, você pode fazer a leitura? Mateus 15, do 21 ao 28. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despeda, despeda, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Mulher, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Ok. Tem várias coisas importantes, né, que nós aprendemos nesse texto, mas eu gostaria de dar oportunidade para as irmãs. Se alguém gostaria de compartilhar algum discernimento a respeito, então, dessa história da mulher cananeia, algum discernimento, alguma coisa que tocou seu coração nos primeiros estudos, uma frase, um princípio, uma situação, um sentimento, se alguém quiser compartilhar, eu queria dar oportunidade para as irmãs compartilharem antes da gente continuar. Se alguém quiser, oportunidade. Aquilo que mais lhe chamou a atenção. Oi, Aldinha. Alguém quer compartilhar algo que acha interessante desse encontro, né? Desse encontro milagroso? Alguém quer compartilhar? Não, mulheres, estão muito quietinhas. Então vamos, Eu vou vamos compartilhar continuar. Pode falar, Beth. que mesmo o Senhor, ela pediu ao Senhor pela filha, né? E mesmo o Senhor falando para ela que ele não tinha vindo para aquele propósito, ela não se conformou. Ela insistiu e pediu pela filha. Então, primeiro, a fé dela muito grande, né? E segundo, o pedido de socorro ao Senhor. Ela pediu na hora certa, porque ela teve um encontro, né, com o Senhor, ele passando por ali, e ela não, não se envergonhou, né, e insistiu, pedindo pela filha. Como toda mãe, né, pede socorro pelo filho. E a fé dela foi muito grande. Sim, E o Senhor atendeu pela insistência dela, por ver que ela era uma mulher de fé. sim.
Sim. Muito importante isso, né? A gente tem várias coisas importantes aqui, e eu lembro que Jesus honra a fé de várias pessoas, né? Aqui no contexto desses 3 anos, né? Ele elogia a fé de muitas pessoas. Mas o interessante é que ele elogia a fé de pessoas que não são do povo judeu, né? Que é o que foi o que aconteceu aqui. É tão interessante. As duas, eu lembro outra vez que ele fala, nunca vi tamanha fé em todo. Ele falou de alguém que não era judeu, né? E aqui, mais uma vez, ele elogiou a fé dessa mulher, e era uma mulher que não era judia, né? Na verdade, ela era cananeia, era da região de Sidom, então, onde ela não pertencia, então, ao povo judeu. E, novamente, então, Jesus quebra mais um paradigma, né? Elogiando a fé de alguém que não fazia parte, porque da filiação, né, de Abraão, que são os filhos da fé, os filhos de Abraão. Aqui, então, tem várias coisas muito importantes nesse encontro, quando Jesus fala dessa fé que essa mulher tinha, diferente, então, do seu povo. Ele falou também da mulher do fluxo de sangue, que as irmãs já viram, né? Que estava presa por um espírito de opressão, um espírito de enfermidade, e ela, numa posição, né, da mesma posição, porque aqui o que a gente vê é a posição do coração delas. Aqui fala que essa mulher se ajoelhou, né? Ela se ajoelha e pede a ele que ele. Então, aqui no 25 diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Aqui esse adorou, no original, sempre tem ajoelhou, né? Uma atitude de humildade, uma atitude de adoração, reconhecendo então quem Jesus era. E é a mesma atitude que a gente encontra na mulher do fluxo de sangue, né? Ela não estava em pé, ela já por causa da doença, ela já estava então num estado de humilhação. Aqui nós vemos isso, a humilhação, né, e o quebrantamento dessas mulheres em busca então da ajuda que elas precisavam, porque elas tinham algo no coração delas que era a fé. Você vê como que a adoração, né, como unção, ela promove a fé de alguém, né? Porque o que Jesus mostra é a fé dela, né? Então, como essa questão da adoração e da humilhação, ela então ressalta algo, né? A outra mulher, ela foi ressaltada, é a filha, né? Jesus chama ela de filha. Filha, tua fé te salvou, né? Então, ele dá uma identidade para ela. Então, ele vai trazendo isso. Então, é importante da gente reconhecer que como é que Deus, né, através de Jesus, ele reconhece, então, na vida dessa mulher, que se humilhando, a fé que precisa, que ela precisa para acontecer o milagre. Porque a gente precisa entender que todo milagre, ele vem por meio da fé, né? Então, nós vemos isso. Aqui nós temos os pontos finais para lembrar do capítulo 4, que diz assim: quanto mais desesperadoras as circunstâncias, mais provável a nossa salvação. Então, quando é que Deus, né, em Cristo Jesus, invade as nossas circunstâncias difíceis, né? Então, quando ele entra e ele muda. Então, pode ser qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, e não importa quais sejam elas, se a atitude do nosso coração for de humildade, adoração e fé, nem que seja pequena, como um grão de mostarda, Deus pode invadir, né, as nossas circunstâncias
e fazer, então, esse milagre. Então, ele fala, por mais difícil ou desesperadora que seja a circunstância, Jesus pode vir e ele pode nos salvar. Então, ela fala, a cura começou quando ela buscou a Jesus, ela confiou, então, em Jesus, de que ele poderia curá-la. E aqui também uma coisa importante, ele fala, né? As palavras de afeto. Jesus sempre reforçava o positivo. Eu nunca vi um homem com tamanha fé, eu nunca vi uma mulher de fé como, olha, tua fé te salvou. E então Jesus sempre tem uma palavra de afeto para aquela pessoa que está ali, né, carente e necessitada de uma intervenção divina. E eu gosto desta frase, né, uma tradução da frase aqui, ó. Quando ela responde, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está falando aqui? Então, além dela demonstrar a fé, ela está falando algo muito importante. Eu quero que você guarde essa frase para você, quando você lembrar desse encontro dessa mulher com Jesus, é o que eu lembro. Então, guarda aí. Escreve aí, gente. Suas migalhas, para mim, são um banquete. Suas migalhas, para mim, são um banquete. Foi isso que ela quis dizer. Entende? Quando ela compara o banquete de quem, dos donos, né? Daquele que está ali pegando as migalhas, os restinhos que caem da mesa. Para ela, humildemente, ela está dizendo: qualquer migalha que o Senhor me der, para mim vai ser um banquete. Né? Então, a gente vê isso. Outra coisa importante que fala aqui no final, né? A mulher, ele fala, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada, né? Então, a filha nem estava, foi curada por Jesus. Aqui acontece algo também muito importante, né? Que Jesus estava passando por essa região, uma região de pessoas que não eram judias, e olha só, ele ia para, então, outra região. Então, antes dele curar os enfermos lá da região para onde? Da Galiléia, né, que já era uma região onde os judeus moravam, então ele realizou esse milagre. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela furou a fila, né? Ela recebeu o milagre antes dos judeus, né? Então, ela furou a fila, ele estava indo para Galiléia, lá no meio do seu povo. Mas a fé dessa mulher fez que ela furasse a fila. E ela foi curada, a filha dela foi curada, recebeu o milagre antes dele chegar na Galiléia. Olha que lindo isso, gente. A fé, né? Uma forma bíblica de furar a fila é a fé, né? Então, importante a gente ver isso. Eu fiz um estudo sobre essa mulher, guardei essas coisas, falei, vou compartilhar com ela, está escrito aqui na minha Bíblia, tudo escrito aqui. Falei, vou passar para ela, isso que eu aprendi. Então, vamos para o 5º capítulo, né? Aqui tem algo muito importante também, é que Jesus entra, né, com uma... sempre mudando, tentando mudar os paradigmas ou mudando os pensamentos dos seus discípulos, né? Eles viviam um tipo, né, de cultura, e Jesus veio quebrando tudo, né? Mas a gente sabe que mudanças só ocorrem quando a gente muda a nossa mente. Então, ele tentou, de várias formas, mudar a mentalidade, né? Então, o nosso tema hoje é uma nova atitude mental. Então, aqui ele fala sobre a história dessa mulher. Quando ele faz isso, ele já começa a quebrar um protocolo, né? E Pedro estava perto, né? Pedro foi o primeiro que recebeu esse choque cultural. Como que ele
ele cura, né? Ele realiza um milagre que não é, né, da sua terra, porque o texto ele fala sobre isso, né? Ele fala aqui, ó, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviada para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele já quebra o protocolo, ele já realiza um milagre em alguém que não é da casa de Israel. Então ele já vem quebrando, né? Vem trazendo a nova mentalidade. Então, essa mulher era grega fenícia, era a sua origem, né? E aí Pedro estava ali, né? E Pedro, vocês sabem como era Pedro. Para ele foi difícil essa lição que Jesus quis ensinar. Então, nós precisamos considerar a história dessa mulher cananeia, não podemos fugir do fato de que as pessoas na época de Jesus e também nos nossos dias tendem a usar sempre uma hierarquia de preferência, né? Então, sempre tem alguém que a gente acha que é melhor e a gente sempre coloca, né, pessoas em posição de hierarquia e achamos que eles são mais privilegiados uns do que os outros. E aqui Jesus vem mudando tudo isso, né? Adoramos classificar as pessoas em categorias, né? O rico acima do necessitado, aquele que foi bem formado acima daquele que abandonou os estudos, o veterano acima daqueles recém-chegados, os judeus acima dos gentios. Então, esse era um problema sério, né? De se colocar esses rótulos e sempre colocando as pessoas acima uns das outras. Então, Marcos relata que a mulher era grega, nascida na Fenícia, e que então fazia parte da Síria. Jesus conheceu quando ele estava, então, passeando naquela região, como eu falei para vocês, e ele estava passando por lá, e essa mulher, então, o encontrou. No tempo de Cristo, nesse tempo, as pessoas dessa região costumavam ter várias nacionalidades, né? Por isso fala, era grega, sírio-fenícia. Então, era de várias localidades. Então, era por ali. No tempo, então, de Cristo falou a respeito disso, né? Que havia sempre, então, esse abismo intransponível entre os judeus e os gentios. Então, era uma separação mesmo, né? Como nós vemos nos nossos dias de hoje ainda. Então, não havia, então, essa questão. Então, o judeu, ele tinha esse aspecto, não podia tomar leite tirado pelos gentios. Eles eram demais, né? Na minha terra chama barreirista, né? Que fala que é preconceituoso. Na minha terra, você é barreirista, quer dizer, você coloca barreiras para o relacionamento. E aqui, então, por um judeu não tomava leite se fosse o gentio que tivesse tirado o leitinho da vaca ou do cabrito, sei lá, né? Porque tirava leitinho lá. Outra coisa, os judeus não comiam a comida dos gentios, não sentavam à mesa dos gentios. Os judeus não podiam ajudar uma mãe gentia no momento de extrema necessidade. Os médicos judeus não poderiam atender pacientes gentios que não fossem judeus. Nenhum judeu tinha algo a ver com o gentio, porque para eles eram impuros, né? Então, o judeu sempre se considerava puro e qualquer outra nacionalidade era impuro. E Jesus, então, ele já começa quebrando esses paradigmas da época, né? Ele conversa com a mulher samaritana, lembra? Ele conversou com a mulher samaritana, os discípulos falaram, como assim? Você vai ficar conversando? E outra coisa, ele sentou, foi na casa, né, como é que é? Zaqueu. Então, ele foi quebrando esses paradigmas. Eu imagino o conversar entre os discípulos, né? Então, os discípulos deveriam ficar observando. Então, quando Jesus cura a filha dessa mulher, ele deixou essa posição bem clara, que ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar a respeito do que ele ia fazer ou não, né? Ele fazia as coisas aquilo que o pai dele mandava ele fazer. Ele veio para quebrar
essas barreiras aí. Então, tudo isso foi acontecendo e Jesus, então, foi trazendo essa verdade para nós, né? Que Deus ele veio para salvar a todos, não apenas os judeus, mas todos eles. Então, Jesus comeu com pessoas que eram gentios, então ele foi quebrando tudo isso. E Pedro sempre estava com ele, né? E Pedro foi o último lá que Deus deu uma visão para ele. Lembra que ele teve que comer lá os animais impuros? Para ele foi terrível. Mas ele só obedeceu porque ele teve pela primeira vez uma visão de Deus, né? Então ele sabia que era Deus, porque se fosse qualquer outra pessoa que falasse para ele fazer aquilo, ele não iria fazer. Então, como foi algo sobrenatural, algo que aconteceu com ele, então ele obedeceu. E isso quebrou então o paradigma, aquilo que estava na mente dele, e a partir então dessa experiência que ele teve lá em Atos, que ele então foi pregar para os gentios também, certo? Porque a lição não foi, ele não conseguiu conceber isso enquanto ele estava com Jesus. Só quando ele teve aquela visão lá, que o Espírito Santo de Deus então trouxe, que ele pôde então mudar a mente dele, né? Então, Atos 10, 34 e 35, ele mostra isso para nós. Todas as nações são aceitas, né? E que Deus veio, então, para salvar a todos. Então, e começa, então, pela cura dessa mulher cananeia. Aqui nós temos uma pergunta que diz assim: a cura da mulher cananeia é apenas uma das muitas vezes em que Jesus derrubou, então, as barreiras sociais. Com base no que vemos sobre as reações dos discípulos a esses episódios, levou algum tempo para que eles compreendessem a aceitação de Cristo dessa gente excluída de sua identidade cultural. Porque eles achavam que eles eram, qualquer um que não fosse judeu era um bárbaro, ou seja, uma pessoa sem cultura, né? Uma pessoa sem pedigree. Então, eles tinham esse problema. Lembramos também quando Jesus falou sobre o bom samaritano, né? O bom samaritano, na verdade, também era um gentio, não era um judeu. Então, ele veio quebrando esses paradigmas. Foi difícil para os seus discípulos aprenderem, né, que não havia exclusão no evangelho do reino. Então, a gente vê aqui as dificuldades que Pedro e outras pessoas tiveram. Certo? E Deus tratou, então, com Pedro. A gente não precisa falar disso, porque Deus, então, tratou com Pedro. Na pergunta número 4, eu achei muito interessante de que forma você se orgulha do seu status ou identidade. O que a história de Pedro e da mulher cananeia lhe diz sobre o valor que atribuímos a realizações ou status? Então, como é que Jesus ele veio quebrar tudo isso? Como que ele veio para quebrar isso, né? Porque os judeus, tudo era construído acima do status e das realizações que as pessoas faziam, né? Então, como é que Jesus quebrou tudo isso, né? Que era uma cultura, era milenar essa cultura, né? De coisas lá. Como é que a gente vê isso, né? Hoje? Hoje a gente ainda tem problemas com isso, né, irmãs? Isso é uma coisa difícil. Não eu vejo assim, quanto maior o sentimento de rejeição que existe dentro de nós, maior é o preconceito que está dentro de nós. Pessoas que têm a autoestima boa ou têm a sua identidade firmada em Cristo, não tem preconceito. Mas você pode ver, o nosso problema é o nosso sentimento de rejeição. Primeiro, nós nos rejeitamos e todo rejeitado rejeita. Então, todo preconceito está ligado a nós não termos firmes a nossa identidade em Cristo.
Então, a gente sofre o preconceito, a rejeição, e a gente também provoca ela na vida de outras pessoas. Então, a rejeição é algo que está dentro de nós. Se a gente não resolve isso em Cristo, nós vamos ser preconceituosos e sempre vamos estar rejeitando alguém por alguma coisa. Pelo status, pelo que tem ou não tem, pelo jeito que fala, pela cor que tem, entende? Qualquer coisa. Então, o problema é que a cruz, ela é para nós um símbolo de aceitação. Mas muitos de nós ainda não resolvemos isso dentro do nosso coração. E isso foi que Jesus veio resolver. Então, ele quebrou para... Ele era o Filho de Deus, ele veio e ele foi manifestando todo o seu poder e autoridade como Filho de Deus. Mas ele faz algo muito importante, que é a lição em sua própria vida e da sua própria morte, certo? E nós vamos ver mais para frente, isso fala lá como é que ele quebrou tudo isso, que está lá em Filipenses. Vamos abrir lá? Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Para você ver que não só esses milagres e a forma de Jesus tentar mudar a mentalidade do povo, a atitude do povo em relação a isso, ele quebrou isso de uma outra forma, porque foi uma das lições mais difíceis. Mas está aí em Efésios, capítulo 2, quem pode ler? Dois, 6 e 7. Filipenses 2, 6 e 7. Quem pode Posso ler? ler? Posso ler? Pode, Posso por ler? favor. Tá, boa noite, Oi, meninas. Oi. pode 2 ler. e 7, né? Carmen? Sim, 6 e Versículo 7. 2? Não, é capítulo 2, versículos 6 e 7. Ah, certo, correto. Obrigada. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as Filipenses? abundantes. Oi? Lúcia, você está em É, Filipenses? é Filipenses ou é Efésio? Filipenses, Filipenses. Efésio, eu estava em Filipenses, voltei. Tá, agora eu estou nele já, tudo bem. Tá bom. Ai, agora sim, tudo bem. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Uhum. Então, aqui, olha, que importante a gente entender. Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo e o nosso modelo. Ele sabia que para quebrar essa atitude mental de preconceito, de hierarquias, que colocavam os homens sempre um acima dos outros, Jesus veio e ele quebra isso na sua morte, né? Na sua vida, com a sua própria vida, com a sua própria morte. Então, ele toma a forma do quê? De servo, semelhante aos homens. O que ele quer dizer para nós? Que no reino de Deus só existe uma posição. Qual é? Servo. Servo. Certo? Na nossa cultura, servo é quem serve a Deus, certo? Às vezes a gente pensa, a Carmen é uma serva de Deus, que ela é missionária,
pastor Geandre é um servo de Deus, que ele é o pastor. Ah, a fulana lá é um servo. Não. O que Jesus fez, morrendo e ressuscitando, é dizer que no reino de Deus todos são servos. E nenhum é melhor que o outro. Então, ele faz isso para quê? Para que a gente entenda que no reino dele só existe o quê? Servos. Fazendo o quê? Servindo a Deus com os seus dons. Então, não são os títulos, mas sim a posição que Jesus nos colocou. Todos somos servos de Deus. Todas nós somos servas de Deus. E o que nós precisamos fazer? Servir a Deus com os nossos dons, com as nossas habilidades e com os nossos talentos. Se nós entendêssemos isso, nós não teríamos problemas dentro das nossas coisas. Por quê? Por que tem alguns que estão servindo e outros que não estão servindo? Porque eles não entenderam. E só existe uma posição dentro da igreja que é agência, servo. Todos são servos, todos deveriam estar servindo. Por que nós temos problemas? Porque nós temos pessoas que estão vindo e outras que acham que têm que ser servidas. Certo? Mas Jesus posicionou todos como servos de Deus. E a gente vê lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, quando Deus fala, né? Quando começa a falar sobre Jó, ele fala, meu servo. Olha, na mente de Deus, só existe uma posição para nós. Servo. Olha lá, quem pode ler? Jó 1:1. Gente, eu não sei que horas é, tem que falar. Quando acabar, vocês me falam. Falta 20:52. Tá. Então, vamos lá. As pessoas não iam se sentir inadequadas, nem humilhadas, nem rejeitadas, se nós entendêssemos essa lição tão preciosa e mudássemos a nossa mente. Então, lê aí Jó 1:1. Pode ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ok. Então, olha lá, agora lê o 8, Aldinha, o 8. Versículo 8. Isso. E disse o Senhor a Satanás, observa-te, tu, a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, aí, o próprio Deus mostra Meu servo Jó. a característica que está na mente dele. Então, assim, para ele, todos são o quê? Servos. Servos. Certo? Estão aqui para servir a Deus, servindo aos outros. Se nós não estamos servindo a Deus, tem uma frase que fala, nós não estamos fazendo nada, ou nós não servimos para nada. Mas Deus chamou a gente para servir, para ser servo. E aqui ele fala as características. Temos que ser íntegros. Que mais? Sermos íntegros, tememos ao Senhor e nos desviarmos do mal. Então, Deus aqui ele fala, você reparou no meu servo Jó para nos mostrar que existe só uma forma de ser grande no seu reino, que é ser o quê? Servo de Deus. Então, essa é a mensagem que Jesus ele quer, então, trazer e que ele queria quebrar esse paradigma de que existe hierarquia dentro do seu reino. No reino não existe, só existe o quê? Somos o quê? Servos. Então, os homens estão separados porque eles constroem os títulos, as coisas,
e colocam sempre acima da posição que Deus realmente coloca. A gente tem dons, tem habilidades e talentos, mas isso não me faz ser melhor ou pior do que alguém. E isso que tem nos separado. E aqui ele fala algo muito importante, que nós fomos chamados para quê? Para sermos o quê? Pontes. Certo? Que une as pessoas a Deus e não separa elas. Então, quando nós rotulamos pessoas, nós criamos, então, uma distância. E isso faz com que as pessoas, elas acabem, então, se afastando de Deus, se excluindo da comunidade, porque nós fazemos muitas vezes, essa diferença. Então, ele fala aqui exatamente a respeito disso. Então, ali Jesus estava se posicionando contra o racismo, né? E aqui ele estava falando, porque eles não querem. Manda essa mulher embora, ela está atrás da gente faz tempo, né? Ele também. E ela queria que a sua filha fosse liberta, então, dos demônios, né? Era uma menina que estava endemoniada. Então, as pessoas rotularam a mãe e rotularam a filha da mulher, né? Ela é uma endemoniada. Não ela está com demônio, mas ela é endemoniada, né? A gente rotula a pessoa. Eu estava falando para minhas alunas sobre problema. A gente diz que a pessoa você é um problema. Não, a pessoa tem problema, mas ela não é um problema. Então, a gente rotula e aí a gente separa as pessoas. E aí a gente não consegue ajudá-las. As pessoas têm problemas, mas elas não são um problema, né? Então, ele fala sobre isso. E o texto final aqui, de toda essa parte aqui, é exatamente o que Jesus fez para quebrar esse paradigma e quebrar isso na nossa mente. Então, Filipenses 2:2 diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em nossas vidas, né? Qual é a posição do nosso coração diante de Deus? Quando é que Deus invade as nossas circunstâncias? Quando Ele faz os seus milagres na nossa vida? Quando é que Ele prepara, então, o banquete? É quando a nossa atitude, a atitude do nosso coração, é uma atitude de um servo. Nós somos servos de Deus, estamos aqui para servir a Deus. É dessa forma que Deus invade, então, as nossas circunstâncias e realiza os seus milagres, né? Então, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele esvaziou-se a si mesmo a fim de ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que fala semelhante aos homens? Porque, do ponto de vista de Deus, todos são o quê? Servos. Então, isso está falando, tornando-se semelhante aos homens. Eles eram servos, os homens eram servos. Ele precisou morrer para dizer para eles que, assim como eu sirvo ao meu Pai, vocês também são servos. Então, quando ele olha para nós, servos. Quando eu olho para você, serva. Entende? Então, eles receberam isso de Deus. E essa é a posição que Deus espera, então, que nós estejamos. É a forma mais saudável de nós servirmos ao Senhor, é tendo um coração de servo, como Jó. Coração íntegro, que teme ao Senhor e que se afasta do mal. Então, fechando aqui, resumindo, né, esse capítulo, ele diz assim, Deus está mais preocupado em incluir todos do que excluir certas pessoas, né? Nós ainda temos esse problema também. Nós excluímos pessoas quando nós rotulamos pessoas. Cristo é o nosso exemplo de como nós devemos amar as pessoas sem rotulá-las. Jesus se alegra em atender as nossas orações com base aonde? Na sua bondade e não na percepção que temos do nosso valor, né? Então, é importante a gente considerar isso.
tudo que nós recebemos de Deus vem pelos méritos de Jesus. Essa questão de a gente achar que porque um é melhor do que o outro, recebe mais bênção do que o outro, isso está errado, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que nós recebemos pelos méritos de Jesus. É essa a percepção de valor que nós precisamos ter na nossa vida. A oração que fala aqui, Senhor, obrigado por nos dar um novo nome, um novo status e uma nova posição junto a Ti, né? Um novo nome. Nós somos filhos de Deus e a nossa posição junto dele, servos. Ajuda-nos não só a receber a Tua graça todos os dias, como também a estendê-la a outros sem preconceito nem julgamento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Entende, irmãs? Então, esse encontro Amém. com essa mulher cananeia foi exatamente para quebrar todo esse paradigma que afastava as pessoas de Deus, né? Jesus veio quebrar isso. Foi uma lição muito difícil de aprender, né? Pedro ele só aprendeu depois que Jesus morreu, né? Que ele era um servo. Eu sempre falo isso, irmãs, as lições mais preciosas que Jesus quis ensinar para os seus discípulos foi ser servo. Pode ver. Mas foi difícil essa lição. Nossa, eu achei muito lindo isso. Eu não entendia assim. Eu entendia que eu era só filha e não serva. Sim, você é uma filha, mas você é uma serva de Deus. Filha é sua identidade. Certo. Certo? Mas a posição é de servo. Ai, que lindo. Parabéns, obrigada. De nada. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade.